Queridos, nós estamos nessa série falando sobre imparáveis. Nós somos imparáveis em nome de Jesus. Às vezes a gente pensa assim, como que eu sou imparável, pastor? Eu não consigo fazer algumas coisas, não vai, eu não saio do lugar, algumas coisas, nada, não acontece. Imparável não quer dizer que nós fiquemos, ou o tempo inteiro só conquistemos, ou ganhemos todas. Mas imparável é aquele que não para, sabe, que continua. Caiu aqui, levanta ali. Tropeçou aqui, levanta ali na frente, vamos continuar. Não vamos parar por nada que nos... Sabe, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer nos impedir. Ele quer fazer com que você pare, não continue. E não foi fácil para Neemias, queridos. Não foi fácil para ele vencer as tentativas do inimigo em parar a obra de Deus. E da mesma forma, não é fácil para mim e para você também. Porque não é assim, um dia, é todo o tempo. Todo o tempo o diabo está tentando nos parar. É todo dia, todo instante. Ele está tentando fazer com que a gente pare. Ele está se levantando contra nós. Por isso nós precisamos nos revestir com toda a armadura de Deus. Nós precisamos nos fortalecer na palavra, na oração, para que nós possamos enfrentar o inimigo e sair vitoriosos. É isso que nós precisamos, queridos, a cada dia. O inimigo vai tentar paralisar a obra de Deus. E um breve resumo do que nós ouvimos a semana passada, ele vai tentar, e na outra, ele vai tentar distrair os trabalhadores, ele vai tentar dialogar com os trabalhadores, ele vai fazer mal aos trabalhadores, ele vai fazer tudo o que puder para tentar vencer os trabalhadores pelo cansaço, e ele vai falar mal dos trabalhadores. Então, se você é um trabalhador na obra do Senhor, na seara do Senhor, no reino de Deus, e lembra de uma coisa que nós comentamos, trabalhador não é só os que estão, trabalho não é só servir aqui nos ministérios, trabalho não é só estar aqui no altar, trabalho não é só o pessoal que fica na hospitalidade, ali na mesa, na transmissão, na projeção. Não, o trabalho não é só o pessoal da foto, sabe, o trabalho não é só o pessoal que está lá nos kids, nos pads, nos teens, nas sextas-feiras, na juventude. Não, o trabalho não é só esse faz parte, mas trabalho é tudo aquilo, onde nós estivermos, nós estamos fazendo para o reino, para a glória de Deus. E ele vai tentar nos parar, ele vai tentar, e ele vai falar mal de você. E é ruim, né, quando fala mal de você sem você dever. Eu falei domingo passado, né? Se você estiver devendo, então conserta. Se do contrário, não, continua. E deixa quieto, deixa abaixo o negócio. Mas, queridos, hoje eu quero ir um pouco mais à frente. Né? Obrigado, mano. Nós vamos ver a posição de Neemias. Nós vamos ver quem era Neemias. Quero que você entenda um pouco mais. Nós já há um tempo atrás, nós falamos sobre o livro de Neemias inteiro. Nós estudamos o livro de Neemias inteiro aqui nas mensagens. Mas eu quero te relembrar algumas coisas. Nesse momento, quando Neemias está indo para Jerusalém, quando ele está em Jerusalém, para a reconstrução dos muros, ele vai como governador civil, como autoridade do rei. Não é de qualquer rei, era do rei da Pérsia. Era a maior autoridade, e ele vai para reconstruir esse muro. Os judeus que estavam na cidade de Jerusalém, eles tinham voltado por aproximadamente 100 anos, atrás, eles já tinham voltado, alguns já estavam ali. Eles tentaram fazer de tudo, tentaram reconstruir o templo, foram parados, parou o templo, tentou de tudo que é jeito parar, e ele continua tentando, queridos, parar. E agora Neemias chega, e os vizinhos se levantam contra ele para que ele pare, para que ele não continue, para que ele não reedifique, para que ele não restaure os muros de Jerusalém. Neemias, queridos, olha aqui na tela para você ver. Neemias era homem de oração,
ele era patriota, ele era um homem de ação, coragem e perseverança, e seu sempre primeiros ímpeto era orar. Tudo que acontecia com Neemias, você vai lendo o texto, o livro de Neemias, você vai vendo, ele ia orar. Ele colocava diante de Deus. E aí quando você lê ali os textos de Neemias 1 e 2, você fala assim, Neemias ouviu de Anani tudo que estava acontecendo, e ele chora, e no outro dia ele vai falar com o rei. Sabe quantos dias? Alguns já receberam spoiler aí, né, da mensagem, né? Mas sabe quantos dias Neemias orou? Quanto tempo Neemias orou até ele falar com o rei? 4 meses, queridos, de oração e jejum. Olha os textos seguidos, olha só, olha lá o próximo texto. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, né? Esse era o mês que ele ouviu, mês de Quisleu, de Quislev, tanto faz. Agora o outro texto, no mês de Nisan, era o outro texto. Então, olha só, ele está ali em Quislev, né, nesse mês, e ele fala com o rei em Nisan. Então, Quislev, Tevete, Shevate, Adar e aí Nisan. 4 meses, queridos, de oração, de jejum. Nós somos imediatistas. Nós queremos para ontem. Nós queremos a solução ontem, para que hoje a gente já possa vivê-la. E nós queremos resolvido as coisas. Então, queridos, nós precisamos aprender com Neemias. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Quem era Neemias? Neemias era copeiro do rei, de Artaxerxes. Esse cara aí, né? Eu tenho dificuldade de falar esses nomes com muito X, com R, né? Dá um trabalhinho. Ele era o copeiro do rei. Mas, gente, ele era o copeiro do rei. Ele era uma pessoa de confiança, ele era um oficial do rei, ele era uma pessoa de confiança absoluta do rei. Por quê? Porque ele era o que experimentava as bebidas, as comidas do rei. Então o rei precisava confiar muito nele. Então Neemias, ele era essa pessoa. Mas em tudo isso nós observamos o quê? Que Neemias, ele servia a Artaxerxes, que era o rei da Pérsia. Esse aqui era o filho de Xerxes. E ele era enteado da Ester. Vocês lembram da rainha Ester, a judia? Então, ele era enteado da Ester. Possivelmente, né, os historiadores, a tradição, diz que Neemias, na verdade, ele teve assim o apoio, como que se tivesse o apoio porque a possibilidade, não tem nada escrito nisso, tá? Que Ester ainda tivesse viva. Então, por causa disso, os judeus ainda tinham um certo, não é a regalia, porque Jerusalém estava destruída, né? Mas eles ainda tinham um determinado apoio e um cuidado. Então, queridos, este é Neemias, um copeiro do rei. Ele era escravo, gente. Não é porque ele era um oficial, estava ali servindo o rei oficialmente, que ele deixou de ser escravo. Não, ele era escravo. Mas este era Neemias. E como que ele se torna um trabalhador imparável, queridos? Diante de tudo que estava acontecendo. E aí chega o ponto que nós falamos domingo passado. Os inimigos já tentaram de todas as formas, bater, xingar, falar mal, tentar destruir, tentar atrapalhar, de tudo que é jeito, não conseguiu. Agora eles chamam para uma conversa à mesa. Vamos negociar, Neemias. Eles mudam o tom da conversa. Eles mudam a atitude, o comportamento, porque agora eles querem sentar à mesa e negociar. E muitas vezes isso acontece conosco, queridos. O inimigo tenta de tudo que é jeito. Se ele não consegue, ele vai tentar negociar com você. Negociar princípios, negociar valores. Princípios bíblicos, valores bíblicos.
que não podem ser mudados. Princípios que precisam permanecer, que não podemos deixar de lado. E ele vai tentar, sabe, falar com você. E assim, queridos, lembra de uma coisa, sempre disso. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principado, potestade, contra o príncipe dominador deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade. É contra Satanás. Mas ele usa pessoas para fazer isso. Ele usa pessoas, às vezes, que estão próximas a você, para que você caia. E às vezes a conversa é tão envolvente que você fala assim, está acontecendo algo sobrenatural, é agir de Deus. E aí, muitas vezes, cai como um patinho. Por quê? Porque não conhece, porque não tem intimidade com Deus, não tem relacionamento com Deus, porque não ora, porque não lê a Bíblia, porque não busca em Deus. E aí a gente acaba caindo. O que não aconteceu com Neemias, Neemias não caiu. E é o que nós precisamos fazer. E por que Neemias permaneceu, queridos, como um trabalhador imparável? Porque ele não abandonou o posto de serviço. Ele não saiu do lugar dele. Ele não deixou aquilo pelo qual o Senhor o chamou para fazer. Quando a gente deixa, queridos, isso acaba mal. E Neemias, para ele chegar aqui, queridos, para ter esse discernimento, para ter a convicção de continuar executando a obra de Deus, ele teve que percorrer um caminho. E eu quero falar com vocês algumas coisas que ele teve que fazer, para que ele chegue lá e seja um trabalhador imparável. Deus age, queridos, quando estamos no posto. Espera aí, queridos, que saiu tudo do lugar aqui. Pronto. Deus age, queridos, quando nós estamos no posto, quando nós não saímos do nosso posto de serviço, quando nós não abandonamos aquilo pelo qual Deus nos chamou. E às vezes a gente pensa que está demorado, que não acontece, às vezes a gente pensa que Deus nos abandonou, mas Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos deixa, Deus nunca sai de perto de nós, queridos. Somos nós que o abandonamos, somos nós que deixamos o posto, somos nós que queremos ouvir alguma coisa, mas Deus está falando outra, e às vezes nós não ouvimos o que Deus está falando, porque nós queremos ouvir outra coisa. Às vezes Deus vai falar para nós parar. E se nós não pararmos, o que vai acontecer? Às vezes Deus vai falar para a gente, vem por aqui, mas nós somos teimosos, a gente quer ir por ali. A gente quer ir por aqui, não por onde Ele falou. Mas aqui é mais perto, aqui é mais curto. Nem sempre o caminho mais perto, querido, chega mais rápido. Nem sempre. Porque tem os percalços do caminho, tem as dificuldades, tem os problemas que a gente vai encontrar no meio do caminho. Então, queridos, não permita, sabe, não deixe o posto de serviço, onde Deus te colocou. Mas, pastor, eu não sei onde eu estou, onde eu devo estar. Primeira coisa que você deve saber, então, queridos, é que você precisa colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Precisa entregar a sua vida a Jesus. Precisa dizer, Jesus, eu preciso de Ti. Dizer e andar com Jesus. E viver Jesus. Não é só vir à igreja. É exalar o bom perfume de Cristo. Sabe quando você abraça uma pessoa, né? E ela está perfumada e você fica com o perfume dela? E você fica cheirando o perfume dela? É assim, gente, Jesus nos abraça de tal forma que onde você vai, você está exalando o perfume de Cristo. É isso que Ele quer que a gente faça. É isso que Ele deseja. Então hoje eu quero conversar com você, que nós precisamos nos posicionar
como trabalhadores. Nós precisamos ser fiéis, nós precisamos permitir Deus agir, porque quando Deus age, é inevitável, queridos, o que vai acontecer. Olha só o texto bíblico, lá de Neemias, capítulo 1, diz assim, do 1 ao 5, diz assim, do 1 ao 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículos 5, 6 e 11. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que te agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Como que aconteceu tudo isso, queridos? Como que aconteceu tudo isso aqui? Neemias ouve e ele tem a visão do que está acontecendo. Olha o versículo 3, vamos ler novamente. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Anani, o irmão de Neemias, chega, ele pergunta, ele conta como que estava a situação da cidade, como que estava o povo da cidade. Você sabe quando você ouve alguém contando alguma história e você vai imaginando na mente, ou quando você está lendo um livro e você começa a ver aquelas coisas que estão no livro, a sua mente começa a viajar nas linhas do livro e você começa a ver aquilo que você está lendo. Eu imagino que Neemias teve mais ou menos essa percepção. Anani começa a contar e ele começa a ver a porta do lado leste, a porta do lado sul, a porta do lado norte, puxa, tudo queimado, o muro, a casa de fulano de tal, gente derribada, a do fulano derribada, destruída, e ele começa na sua mente, isso é imaginação minha, tá, irmãos? Ele começa na sua mente, andando pela cidade, pelos lugares e vendo que está tudo destruído. E aquilo abate a alma dele. E ele começa a chorar. E ele começa a sentir aquela situação. Neemias, ao ver isso, ele começa a ouvir sobre o povo. Ele começa a chorar, queridos. Porque o povo estava em grande miséria. Os muros estavam caídos. Quando nós sabemos de algo parecido, o que nós fazemos, queridos? Quando você ouve que alguém está quebrado, está mal, o que você faz? Muitas vezes, queridos, quando nós ficamos sabendo, puxa vida, tal lugar, a nossa casa aconteceu isso, aquilo outro. Eu lembro uma vez que nós estávamos indo para Prudente,
e teve uma chuva muito forte, entrou água dentro da nossa casa, e os irmãos falaram, pastor, entrou água da casa dos 6 e, olha, barro e sujeira. Eu não vi, eu não sei como que estava, né? Mas engraçado que aquilo não me abalou. Deus sabe todas as coisas, Deus está no controle de tudo, né? Quando eu cheguei, os irmãos já tinham lavado roupa, tinham lavado os móveis, lavado o sofá, limpado a casa. Eu falei, glória a Deus, esses irmãos é uma bênção, né? Graças a Deus por isso. Mas Neemias, queridos, ele vê isso e chora. Muitas vezes, queridos, quando nós vemos algo parecido, nós fazemos o que? Reclamamos, nós murmuramos. Primeira coisa que a gente faz é isso, reclamar e murmurar. Está destruído, está quebrado, aconteceu isso comigo, aconteceu de novo, aconteceu outra vez, está quebrado de novo, nada muda. E parece ser a coisa mais fácil fazer é reclamar e murmurar. Mas quando a gente toma essa decisão, queridos, as consequências são terríveis. E nós não devemos escolher essa decisão de reclamar e murmurar em momento algum da nossa vida. A Bíblia fala que a nossa boca tem o poder de vida e de morte, de bênção e de maldição. Se você usar certo, você vai comer do fruto. Se você usar bem a sua boca, você vai comer. Mas se eu começar a dizer, queridos, que nada dá certo, que tudo que eu faço não acontece, que onde eu ponho a mão não funciona, que eu tento uma coisa não dá certo, eu tento outra não dá certo, e nada dá certo, e nada dá certo, e nada dá certo, nada vai dar certo. Porque é a tua palavra, é o que eu estou dizendo, e nada muda. Por quê? Porque eu estou declarando isso, né? E a segunda, a qual eu quero compartilhar com você, foi uma das decisões de Neemias, uma ação de Neemias, é que Neemias, o que ele faz? Ele se prepara. E aqui é que eu quero deslanchar com você. Eu não quero... Neemias não reclamou, não murmurou, né? Nós devemos ter a mesma atitude. Mas Neemias se prepara. Neemias começa a se preparar. Qual que foi o preparo de Neemias? Será que Neemias foi lá e falou, gente, agora vocês não me incomodam, porque eu preciso fazer um discurso convincente? Será que ele fez isso? Será que Neemias falou assim, eu preciso agora pôr uma roupa? Gente... O que Neemias faz, querido? Olha só o que ele faz. Veja o texto comigo. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias faz o que, queridos? Ele assenta, chora, sente a dor real, o sentimento dele era verdadeiro, normal, isso a gente tem esses sentimentos, a gente pode chorar, pode sim, queridos, mas o que Neemias faz? Ele jejua e ora. Lembra que eu disse lá no começo que Neemias, ele era um homem de oração, um homem de ação, coragem, perseverança, que a primeira coisa que ele fazia era orar, e que ele levou 4 meses para falar com o rei, se preparando em oração e jejum. Lembra disso, queridos? Neemias se prepara orando, queridos. A oração é o trabalho. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer para nós, o quanto eu tenho orado? Faz essa pergunta para você, querido. Quanto eu tenho orado? Fecha os teus olhos agora aí, só você e Deus. E faz essa pergunta no seu íntimo, quanto eu tenho orado? É decepcionante, né, queridos? Pode abrir o olho, pode voltar aqui. É decepcionante, porque a oração é o trabalho. E Mateus 6 diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Lembra que nós somos imediatistas? Nós queremos a resposta para ontem, uma decisão ontem. Charles Spurgeon, ele considerava a oração um recurso fundamental para todo cristão, queridos, para todo servo de Deus, em
toda e qualquer situação, especialmente nos momentos mais difíceis. Spurgeon acreditava que a oração era uma arma indispensável e que ela jamais enferrujava. Ela jamais enferrujava, queridos. John Wesley, deixa eu falar ainda de Spurgeon. Spurgeon ainda dizia que as pessoas deveriam orar fervorosamente, mesmo quando não sentiam vontade. Ele também acreditava que a oração devia ser espontânea, sincera, e que nós deveríamos orar até conseguir orar. Mas quanto tempo a gente ora? Eu não consigo orar, então ora até conseguir. Essa é a lógica, querido. Agora John Wesley, né? Ele considerava a oração como um meio de se aproximar de Deus e de enriquecer o relacionamento com Deus. E é isso, é verdade, gente, isso é uma verdade. A oração é um dom de Deus, queridos, e a falta da oração causa o quê? A sequidão espiritual, o deserto na nossa alma. Os 2 últimos sábados, a Mônica ministrou aqui a palavra sobre o deserto. E muitas vezes nós estamos vivendo no deserto. Por quê? Porque não oramos. Wesley, ele diz que ele redescobre, na época dele, né, que a igreja tinha esquecido que a oração libera o poder de Deus. Mas não era só naquela época, não. Agora também. A igreja esqueceu que a oração libera o poder de Deus. E aí, o que a igreja faz? O que as pessoas fazem? Liga para alguém orar por ela. Queridos, me perdoe, irmão. Me perdoe, irmão. Mas precisa se converter. Não é que eu não possa pedir para o irmão orar por mim. Se eu estou orando, se eu estou dedicando a oração, se eu estou buscando, se eu estou clamando, se eu estou, todo dia intercedendo, eu posso pedir para alguém orar. Mas agora, se eu não oro e peço para alguém orar, queridos, é a mesma coisa que você pedir para alguém ir no seu trabalho. Fazer o que você tem que fazer. Aí é covardia, né, irmãos? Aí é preguiça demais. Então, queridos, nós precisamos, enriquecer o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos voltar a seguir e a ouvir aquilo que Deus quer para nós. E nós precisamos orar. Nós precisamos persistir na oração, porque a oração faz com que o agir de Deus aconteça, querido. Na nossa vida, é na nossa vida que precisa acontecer. Amém? E a necessidade de orar, nós temos necessidade de orar. Olha só o que a palavra de Deus diz, Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Nós temos necessidade de orar, irmão. Nós precisamos orar com oração e súplica e com ações de graça. Todo dia, irmãos. É todo dia, todo tempo. É necessidade. Necessidade é algo que eu não posso passar sem. Não é algo que eu preciso. O que eu preciso eu posso passar sem. Mas o que eu necessito, não. Nós precisamos, queridos, necessitamos orar. Orar para quê, queridos? Para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Aí um pedaço da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu preciso orar para que a vontade de Deus aconteça. Não é a minha vontade, irmãos. A maior parte das vezes, quando oramos, queremos que Deus faça a nossa vontade. Comece a mudar esse discurso, comece a colocar: Deus, faça a tua vontade. Deus, na verdade, eu estou orando para que o Senhor faça a tua vontade, mas eu quero que o Senhor faça a minha. Então, Deus, o Senhor sabe disso, e eu preciso que o Senhor mude isso no meu coração. Deus conhece, irmãos, Deus sabe quem nós somos, Deus conhece o nosso íntimo, Deus conhece a nossa mente,
Satanás não lê os teus pensamentos, não sabe o que você pensa, mas Deus sim. Então, queridos, ore para que a vontade de Deus seja feita na sua vida, no seu coração, em todo o tempo. A oração, queridos, em terceiro lugar, é vital. A oração, queridos, ela é vital para a comunhão com Deus. Para nós termos comunhão com Deus, nós precisamos orar. Não existe comunhão com Deus com TikTok. Não existe comunhão com Deus com YouTube. Não existe comunhão com Deus, queridos, com café com Deus Pai. Só. Você tem que orar. Tem que orar. Precisa orar. Necessita orar. E olha só o que o salmista dizia. Salmo 5, versículo 3. Bem cedinho de manhã, faço a minha oração. Tu, Senhor, ouves a minha voz. Faço a minha oração e fico esperando, vigiando com atenção para descobrir a tua resposta. Nós oramos e saímos correndo? Quando não estamos orando, correndo, né? Não é na corrida não, tá? Mas estamos indo para o serviço e orando porque não deu tempo de orar. Estamos correndo porque não deu tempo de parar para dedicar um período, um pouquinho de tempo na presença de Deus. O salmista diz, olha, eu acordo cedinho e faço a minha oração. Esse versículo revela que diz essa prática, esse princípio. E nós precisamos dedicar tempo. Eu posso orar qualquer hora do dia, queridos, mas eu não posso sair de casa sem orar. Nós não podemos, queridos. Não podemos. Eu concluo, queridos, contando alguns breves relatos de homens de Deus. Homens que não tinham nada de diferente. Charles Simeon, ele dedicava a Deus das 4 às 8 horas da manhã. John Wesley, ele passava 2 horas diárias em oração. Ele começava às 4 da manhã até às 6. E uma pessoa que o conhecia disse assim, ele julgava que a oração era o trabalho mais importante que havia. E o viu sair do lugar de recolhimento com uma serenidade no rosto que brilhava. John Fletcher impregnava as paredes do seu quarto com o hálito de suas orações. Algumas vezes ele orava a noite inteira, com grande fervor. Ele tinha uma vida de oração. E ele diz assim, não queria levantar-me da cadeira, sem elevar o meu coração a Deus. Sabe qual que era a saudação de John Fletcher para os seus amigos? O senhor está orando? Você já imaginou? Alguém vir te cumprimentar, o senhor está orando? A senhora está orando? A senhorita está em oração? Lutero disse, se eu deixar de empregar 2 horas, preste atenção nessa frase de Lutero, se eu deixar de empregar 2 horas em oração, todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. E tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente em oração. Está certo, viu, queridos, a frase. Se ele não orar 2 horas, o diabo tinha vitória. Porque ele tinha muito trabalho, então ele orava 3 horas por dia. Antes de sair. E o lema dele era, aquele que orou bem, estudou bem. Aquele que orou bem, estudou bem. Olha só o que Robert Murray, ele dizia. Ele era um dos mais dedicados, né, e dotados. Meu dever é passar as melhores horas em comunhão com Deus. Não posso deixar de lado o meu mais nobre e eficiente emprego. Emprego as primeiras horas da manhã, das 6 às 8, porque durante elas não há nenhuma interrupção. A minha melhor hora, a hora logo após o chá, dedico somente a Deus. Não descuido o bom hábito de orar antes de deitar, porém, devo prevenir-me contra o sono.
Quando desperto durante a noite, devo levantar-me e orar. Após o café da manhã, dedico alguns momentos à intercessão. Esse era o plano de oração dele, orar todo o tempo. A famosa sociedade da oração metodista, ela nos envergonha, né, dizendo das 5 às 6 da manhã e das 5 às 6 da tarde, oração privada. Orava constantemente. John Wycliffe, o santo e maravilhoso pregador escocês, considerava perdido o dia se não orava de 8 às 10 horas. Perdão, errei aqui. Se ele não orasse de 8 a 10 horas por dia. Ele preparava o hobby dele, né, o roupão dele, para usar quando ele acordava de noite. O que esses homens tinham de diferente de nós, queridos? Eles não eram melhores que nós. Eles não eram mais do que nós. Eles só dedicavam tempo de oração. Tempo com a palavra de Deus. E para nós refletirmos, queridos, e praticar durante a nossa semana e a nossa vida, Neemias teve a visão. E nós? Por causa, sabe, da vida com Deus, por causa da vida de jejum, de oração de Neemias, ele consegue perceber as condições de Jerusalém. Porque não era só uma cidade destruída, queridos. Era um povo destruído. Era o povo dele destruído. O que nós fazemos, queridos, quando nós estamos percebendo as cidades destruídas, os muros caídos, as vidas destruídas, os muros das vidas destruídas, caídas, e o que nós estamos fazendo, queridos? O que eu e você estamos fazendo? Quando a gente vê um parente, queridos, destruído, quando a gente vê um amigo destruído, muitos dão risada, muitos aplaudem. Eu disse, eu sabia que ia acontecer, ainda dá uma de crentão. Infeliz, vai orar. Não é isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus não quer que a gente aponte para ninguém, mas Deus quer que a gente tenha um santo temor e um santo amor por cada alma vivente nessa terra. É isso que Deus deseja. Segundo lugar, queridos, para nós refletirmos e praticar, Neemias age, ele ora, e nós? Mas, queridos, se essa palavra de hoje você ouvir, saiu daqui, entrou aqui, saiu aqui, e não começar amanhã ou hoje, não vai mudar nada na sua vida. Precisa haver mudança, querido. Atitude, como Neemias agiu. O que ele fez? Ele foi direto falar com o rei? Não, ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi para a presença de Deus, ele foi buscar a direção de Deus. O salmista, o salmo que eu li aqui, né, o Salmo 5:3, ele acorda cedinho, ora ao Senhor, e ele fica esperando e vigiando com atenção para descobrir a resposta de Deus. Qual que é a resposta de Deus para as suas orações, para as nossas orações, irmãos? O que nós estamos fazendo diante de tudo isso que está acontecendo, queridos? Com as pessoas, com os nossos parentes, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com a nossa cidade, com a nossa nação. O que nós estamos fazendo com tudo isso? Eu encerro com o texto de Tiago 6, 16 a 18. Portanto, confessem os teus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. A oração é o trabalho, querido.